decorrer do programa, meu amigo Neri, a gente vai ouvindo a entrevista e assim criando alguns versos. Então, criei 3 versinhos aqui pro nosso amigo Rodrigo. Vamos lá, espero que goste, amigo Rodrigo. E hoje venho aqui cantar com o coração a mil, falar do amigo Rodrigo neste céu cor de anil. Trabalhar de sol a sol em frente à defesa civil. Em frente à defesa civil são muitos anos dedicados em defesa ao cidadão de todo o nosso estado. Esse é o Rodrigo Moratelli, do povo é um soldado. Do povo é um soldado, neto de Antônio Português, filho do amigo Baio, deixa a marca e sua vez. Profissional do seu gabarito, está raro e em escassez. Que beleza! Ah, Steve, A gente fica até o encabulado. baby não é fraco, O baby hein, não é Rodrigo? fraco, né? É? O baby não faz isso que o cara fica nervoso. O Rodrigo ficou até um pouco emocionado, né, Rodrigo? Ô, Rodrigo, vamos falar de projeto aí, enfim, obras e alguma coisa aí no último bloco do programa, porque nós tivemos aí ampliações de barragens e não podemos deixar de falar do canal Extravasor, né, claro? Que é uma coisa que existe aí campanhas e adesivos em carros, e que é a solução para as enchentes. Eu acho que vai ajudar bastante. E precisa, não tem como. A solução para as enchentes é pedir para parar a água. Isso é difícil parar, né? Neri, nós temos um grande desafio, né? Como a gente estava falando lá no bloco anterior, nós temos um estado que nos impõe desafio. A nossa região do Vale do Itajaí, mais ainda, né? Nós temos uma ocupação histórica dentro de áreas que têm recorrência de inundação. Nós temos muita população dentro dessas áreas. Nós temos as cidades que têm um corredor econômico que é atingido diretamente no estado, então ele impacta no PIB do estado. Temos 2 portos no final do rio. E isso tudo faz com que o projeto ele seja de forma integrada e não seja de forma isolada, né? Nós temos que entender isso de uma maneira que abranja e proteja todas as comunidades. Então, essa é uma coisa que eu sou rio-sulense, sou daqui, sei da importância das obras que tem, só que nós temos que entender que o projeto não é só nosso, o projeto é de todo o Vale, e a gente tem objetivos, tem intenção de proteger cada comunidade, e isso não faz com que uma comunidade está sendo beneficiada em detrimento da outra. Na verdade, todos têm o objetivo nosso, da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, de atender o cidadão e vir a reduzir a recorrência. Então, nós tivemos já 2 barragens sobrelevadas. Nós temos algumas imagens aí, eu acho. Temos a barragem de Tuporanga e de Itaió, que já foram sobrelevadas. Essas barragens, elas aumentaram a capacidade de reservação. Essa barragem é a barragem de Tuporanga. Nós temos o aumento do vertedouro da barragem e também a introdução do canal Extravasor. Pode passar a foto. E se nós observarmos essa barragem, ela já, com a sobrelevação, e aí é uma foto do projeto, ela já trouxe resultados como na enchente de 2017. Nós tivemos uma chuva muito intensa na calha do rio Itajaí do Sul. Nós tivemos enchente em Rio do Sul, não podemos dizer que não, ano passado, em 2000. 12 metros, né? Foi 10,89 pelo registro do município, mas pela régua da Ivo Silveira, 10,57. Né? Então fica aí um centímetro. Essa discussão também de régua para mais, régua para menos. Mas isso tem que ser sempre percebida, porque as cotas que estão dentro do sistema da prefeitura de nível está com a cota da Ivo Silveira. E a cota a laser que foi colocada na ponte Dom Tito Buzo, ela tem alguns centímetros a mais, e isso muda às vezes a percepção das pessoas. Mas a Defesa Civil aqui já ajustou, fica o registro histórico das 2 marcas, mas o dado é 10,57. Então, se nós pegarmos essa enchente que teve uma vazão de pico no encontro dos rios em 1.392 metros cúbicos por segundo, nós temos ciência e temos os dados técnicos disso, que se nós já tivéssemos as pequenas barragens colocadas dentro da área que nós não tivemos controle durante o período de cheia, porque a enchente que nós tivemos do ano passado, ela não foi ocasionada pelo rio Itajaí do Oeste. Ela foi ocasionada pelos rios que não têm controle e que afetaram a Agrolândia, que afetaram o Trombudo Central, a Agronômica, tá? E que afetam, querendo ou não... Que essas pequenas barragens, que são as que é o pequenas grande barragens. conflito que está vendo que faz, a comunidade não quer que faz, porque tem prejuízo, porque vai perder sua terra, porque vai deixar de produzir arroz e não sei o quê. Quais são os conflitos que tem ali, estimado secretário? Nós temos conflitos como nós tivemos o conflito na execução do elevado em Rio do Sul. Tá? Senão o elevado também não teria sido executado se nós fôssemos parar só nos conflitos. Tinha as indenizações dos espaços aéreos em Rio do Sul,
lá onde o elevado Mas foi ali feito. nessas regiões de Petrolândia, região- Agrolândia e na Postredão, ninguém conseguiu ainda viabilizar Não isso. é muito fácil, Não é tá? fácil. Porque assim, a aceitação é local. Tá? E a gente tem um diálogo bem feito já com o pessoal de Pouso Redondo, temos uma barragem por eles já debatida como necessária. Agrolândia, a gente ainda falta acessar um imóvel para poder finalizar esse processo do entendimento. O que de é duas acessar um imóvel? Ir É lá acessar e negociar? Não, é para fazer a sondagem. Pode ser que até esse imóvel não seja o local que vai à barragem. Porque você tem que Mas saber tem se dificuldade o quê? De entrar no terreno? o proprietário não autoriza. Tá? E aí você tem dificuldades. Você tem que tentar ir fazendo os caminhos para que você consiga ter êxito. Tem que ter o quê? Uma boa conversa, é Boa isso? conversa, diálogo municipal, só que às vezes as forças políticas sobrepõem ao interesse da coletividade. Isso é uma coisa que a gente vem debatendo muito. Eu tenho muito medo de trazer um projeto desse que começou em 2008, tá? Passou por um projeto de debate público com um grupo técnico-científico criado em 2009, depois do desastre de 2008, no Que é o Médio Vale do projeto Itajaí. JICA? Que não é o projeto Não é o JICA projeto ainda, JICA. é o projeto que cria o plano de prevenção de redução de riscos da bacia do rio Itajaí-Açu, que não compreende só medidas de inundação. Se nós pegarmos, Neri, 83, nós tivemos a maior enchente de Rio do Sul, certo? Para onde é que o povo construiu a cidade depois da enchente de 83? O morro. Tá. E se nós tivermos o mesmo índice pluviométrico de 83, onde é que esse povo do morro vai parar? Dentro da Baixada? Porque a gente já teve problemas no Jardim Alexander, a gente teve problema na Divinéia, a gente tem problema em dúvida. vários morros. Esses morros foram sendo mexidos e construídos, Daí hoje nós temos uma chuva mais forte, temos uma enxurrada na Baixada. Por quê? Porque o sistema de drenagem da Baixada, da parte mais baixa, pode pegar a última chuva aqui na subida do Hospital Cruzeiro, um pouco mais acima da rua Tuiuti, a ladeira ali desceu água, parecia um rio. Mas o que é aquilo? Aquilo é um aumento da cidade para a parte alta, cuja a capacidade da microdrenagem não suporta. Então nós temos que repensar a cidade tem que ser segura. Tá? Voltando um pouquinho essas mini barragens, porque me parece que isso aí, a gente sente que Não, tem muito... mas ele está andando, por exemplo, a gente já tem duas Até barragens... onde isso vai resolver? Vai resolver quanto? Em altura de água, menos água aqui? Vamos ter 2 metros a menos, 1 metro a menos? As pequenas barragens são barragens que nós construímos para nós protegermos as comunidades das menores cidades que estão à sua jusante, porque nós temos problemas de águas rápidas, que são as enxurradas localizadas, tipo Agrolândia, tipo Pouso Redondo, tá? Pouso Redondo Petrolândia não, porque a barragem fica abaixo de Petrolândia, ela ajuda Ituporanga, né? Ajuda Ituporanga. Exato. E Mirim-Doce, que está acima de Mirim-Doce, que protege Mirim-Doce, e por sua vez, quando você manobra elas durante o processo do nível máximo da inundação, você corta a crista de inundação nas áreas mais baixas, que daí são bem mais longe das barragens, onde entra Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica, Rio do Sul. Lontras. Lontras não tem tanta enchente quanto o Rio do Sul, porque E já não tem uma vazão acontecendo maior. essas mini barragens, nós aqui, Rio do Sul, essa região que vai daqui para baixo, enfim, de Rio do Sul para baixo, ou de Agronômica para cá, tem prejuízos com isso? Sim, porque a gente tem uma recorrência maior de inundações e de eventos rápidos, inclusive os municípios que têm dificuldade da própria introdução dos equipamentos. Somado às pequenas barragens, somado à sobrelevação e somado a melhoramentos fluviais, a gente vai ter o resultado de projeto que daí a JICA, contratada pelo governo do estado, depois do grupo do projeto de mitigação, o projeto do PPRD, foi o plano de prevenção de desastres da bacia, de redução de desastres da bacia do Itajaí, chegou-se à construção do plano diretor, que definiu qual seria o resultado de projeto. Nós, a partir de 2013, 2014, começamos a transferir isso do plano diretor, que é um projeto que foi feito pelos engenheiros japoneses, e por toda uma equipe multidisciplinar do Estado, foram feitas audiências públicas, tudo isso catalogado, tudo isso registrado com imagem, com assinatura dos membros que participaram. Então esse projeto ele é público desde 2009, 2010, 2011. Mas não está conseguindo fechar. Não, ele está fechando tanto que nós temos 2 obras feitas, nós estamos com os projetos praticamente prontos da bacia por completo. Estamos chegando na fase do melhoramento fluvial do Alto Vale para licenciamento ambiental, como do Médio, como do Baixo Vale, e não numa campanha a favor do canal extravasor A, B e C, e sim com um projeto concreto. Nós temos projeto pronto para a fase de licenciamento ambiental, que tem resultado calculado, que não é chute, que não é uma situação de falar do canal extravasor, nosso tempo passa muito rápido, mas antes de falar do canal extravasor, essas mini barragens, ou pequenas barragens aí de Petrolândia, sei lá, Pouso Redondo, Agrolândia, Braço Trombudo, sei lá, ela vai ter dentro de um determinado imóvel, o imóvel do Neri Conte, do Rodrigo, do Baby, você é indenizado por isso. Sim.
A pessoa vai ter que sempre ter uma barragem. Sim, é indenizado, recebe a indenização. Mas indenização do terreno e do que ela produz, da Indenização roceira dela, enfim. a indenização das benfeitorias que tem no imóvel, tá? E conforme a indenização é feita hoje a nível de Brasil Essa em qualquer indenização, ponto. ela é feita judicial. Não, ela é feita amigável. Se não tiver condições amigáveis, nós vamos partir para o E o judicial. município entra junto nessa negociação? Se o município não também pede no valor econômico, não pede? Se o prefeito não autoriza a obra, não tem obra. Então, O prefeito tem que autorizar. porque isso é uma parte que é dentro da licença ambiental de instalação, a autorização do prefeito é um documento necessário. Com relação ao que você falou da contribuição, quanto custa o desastre que afeta o município? Não, tudo bem, mas o cara está preocupado com o dele, né? É muito Ele maior, não quer perder o ganho dele. é muito maior do que o desastre que causa, a redução que vai ocasionar daqui a pouco a 40, 50, 60 hectares, às vezes não produtivos. Tá? E tecnicamente o indivíduo foi indenizado para comprar outra terra e depois pode produzir na outra terra. Então isso é uma coisa que ninguém está querendo tirar o patrimônio de ninguém. Até porque não teria lógica. Não é a lógica deixar disso. o cara desamparado Não sem é a ele lógica produzir. disso. Né? E fora isso, nós temos também, durante essa fase de transição, o próprio movimento econômico gerado pela construção do equipamento, que também gera arrecadação. Se você pegar Ituporanga, uma obra de 30 milhões gera tantos por cento de ISS, quanto vai gera de entrar dinheiro, arrecadação. claro, vai girar dinheiro ali. Então, eu acho que não é esse o argumento. O argumento, o que eu sempre levo em consideração é o seguinte: se você quer proteger a sociedade num ambiente maior, você também não pode fazer em detrimento de prejudicar alguém. Você tem que fazer a indenização correta, mas óbvio, a premissa das obras são ter segurança. Tá? Nós temos aí duas obras, como foram mostradas. Que é de Itaió e Ituporanga, que né? pelos anos que a gente Falando conhece... em obras de segurança, quero saber de José Bater, que não aflige nós aqui, porque segura a água que vai para Blumenau, Indaial, Piúna. Mas quem manda lá? É o grupo indígena? Quem é que manda naquilo, estimado? A verdade é que a gente cada vez que vê, se depara, os índios estão lá tomando conta. Aqui nós mandamos, aqui ninguém entra. Entra com a nossa... Como é que está isso lá também? Bem rapidinho, porque nós temos para falar do Carlos Travasor ainda, né? É uma negociação que hoje ela já está madura, ela na verdade já tem todo um delineamento pelo governo federal, tem os cumprimentos do governo federal que não foram cumpridos. Quem for na barragem hoje não vai encontrar mais os índios na barragem. Nós estamos fazendo o levantamento do que precisa ser feito para retomar a operação plena do equipamento, se bem que ele está operacional com acionamento externo, uma bomba hidráulica que você aciona externamente para fechar e abrir a comporta. E, obviamente, nós temos toda a manutenção que tem que ser colocada em dia, toda a questão da verificação de segurança. Mas é difícil essa negociação com os indígenas? É difícil porque é uma negociação que foi mal feita lá atrás. Quando você começa o negócio mal feito, para você retomar, e toda a vida na mesa de negociação, você volta, às vezes, lá atrás, uma coisa que não estava bem decidida, daí já para toda a negociação. É complexa, porém, evoluímos bastante nessa negociação. E eu acho que os índios ali têm os direitos deles, mas também a sociedade abaixo da barragem também tem. Canal Travasor, tem essa campanha toda aí, até tem campanha aí de adesivos, encargos, não sei se tem isso aí para mostrar. Eu até, quando o Neri me fez o convite para vir no programa, eu até agradeci o Neri por um motivo. Poucas vezes eu consigo conversar com alguma pessoa que é de Rio do Sul, desses que são favoráveis ao canal do Salto Pilão, que faz os movimentos e que nos procuraram para perguntar o que era o projeto. Então isso é uma coisa que eu fico às vezes me perguntando, qual que é o objetivo, né? Nós temos que ter um vale, nós temos que ter uma cidade de Rio do Sul focada numa única ideia. E nós não estamos aqui criando um embate de ideias, nós estamos, na verdade, focados em resolver um problema. Quando se fala em canal extravasor, a gente está falando não só em canal extravasor, nós estamos falando do melhoramento fluvial que vai da calha do rio lá no Salto Pilão e que vem até atrás do Posto Brasília, mais precisamente no Jockey Club. Aqui no Jockey Club Posto Brasília ali. Quem conhece o rio vê, atrás do Jockey Club e Posto Brasília você já tem uma ilha. Então já é um processo de retirada. Você tem que tirar aquilo ali. Daquele ponto ali até o Salto Pilão, nós temos 9 maciços, que são lajes de pedra, que cruzam o rio e que reduzem a vazão. A velocidade da água. E lá embaixo, no Salto Pilão, nós temos que fazer um sistema um canal, tá, com comporta para que você possa controlar o fluxo de água, porque a enchente ela acontece no Alto Vale e no Médio Vale. Você tem que controlar isso. Se tecnicamente nós não temos uma enchente no Médio Vale, nós podemos abrir ele 100% e dar a vazão da água. Senão nós temos que, tendo uma enchente nos dois lados, pegar a modelagem hidrológica e calcular o que menor impacto dá nas duas regiões. Esse projeto tá pronto, o projeto. Se nós pegarmos, nós temos imagens. Esse é a imagem do canal extravasor,
se vocês olharem bem a imagem, nós estamos lá perto da Pista do Paraíso. Ele é um canal com 60 metros de largura, tem 500 metros de extensão, tem uma profundidade de 8 metros. Tá? Nós temos dentro daquele, na parte mais central dele, logo após a curva da esquerda para a direita, nós temos um conjunto com 5 comportas para regular isso. Por que regular aí? Por que regular o canal? Porque nós estamos falando da enchente. E se nós estivermos falando da seca? Não precisamos ficar sem água também, não? Se bem que não é isso que controla a nossa captação de água, que está aqui na Rua 15, e o maciço que tem atrás do Colégio Rui Barbosa nivela o rio para aquela posição. Entretanto, nós temos um rio abaixo que não pode ficar seco. Ambientalmente, o projeto não é aceito. Então, você tem um controle de vazão por esse motivo também. Tá? E essa obra, para que vocês vejam, ela tem inclusive um plano de negócio que a gente começa a construir tão logo ela esteja licenciada ambientalmente, a gente vai começar a construir o plano de negócio. Por que plano de negócio? Porque o grande desafio não é só criar os projetos, o grande desafio é captar os recursos. Quanto tempo nós temos buscar o dinheiro, né? O din-din, Quanto tempo nós temos projeto de duplicação da BR-470? E qual que é o grande desafio? É o dinheiro. Essa obra, por exemplo, do canal Essa Vazou, nós podemos gerar energia. Então, vamos para uma parceria público-privada? Por que não? Nós podemos tirar do papel num tempo mais rápido e pegar o recurso e complementar as obras que estão na extensão do rio em direção a Rio do Sul. Aí tem a visão, um corte da obra, nós temos ali o corte do canal, as 5 comportas que estão na foto mais central, que tem aquela faixa amarela à direita mais longa, né? Sistema de comporta, e depois tem todo o direcionamento para que você faça a captação de água e faça daí a geração de energia. Isso são partes que são provocadas... O projeto está pronto. Precisamos alocar recursos, é isso? Esse projeto está pronto como anteprojeto por licenciamento ambiental. O projeto depende das licenças ambientais. O projeto da parte executiva das obras que vão rio acima até Taió, na verdade vem até Rio do Sul, depois no centro de Taió, onde você faz a requalificação dos taludes do rio e o melhoramento fluvial, que são essas partes que a gente falou dos maciços que são retirados. Tecnicamente estão prontos, inclusive com seus orçamentos para fins de licitação. Porém, nós dependemos da licença ambiental preliminar, que vai definir as condicionantes. E aí, a população tem que também perceber que as condicionantes ambientais vão interagir também com a nossa organização dentro do nosso município. Porque quando você fala em condicionante ambiental para uma obra dessa, você está falando em quê? Condicionante para nós repensarmos a questão dos aterros, porque a gente diminui a quantidade de água represada dentro da área que nós temos, você muda o coeficiente diminuindo o local de deposição, daqui a pouco a obra não tem o mesmo resultado. Vai avaliar a questão dos planos diretores com as áreas ocupadas em baixo nível, tá, em nível de recorrência de 5 anos, e nós temos que ir de encontro nisso, porque nós não podemos mais olhar para dentro do vale e encontrar um culpado para tudo. Nós temos que entender que a própria ocupação humana, ela é responsável pelos riscos que a gente está levando hoje. E o planejamento da cidade, a forma que a gente olha a cidade, tem que proteger o indivíduo. Nós temos que realmente chegar na discussão que nós não estamos só falando hoje da inundação, nós estamos fazendo uma cidade cada vez mais insegura no que diz respeito a deslizamentos. Tá? Sem dúvida. E a população... Nossa geografia ela é muito... Nós não encontramos vítimas com tanta frequência humanas dentro de uma enchente, mas encontramos deslizamentos sempre com bastante frequência. E nós temos, inclusive, que analisar também a nossa cobertura florestal, porque hoje é muito fácil a gente olhar para Rio do Oeste é a cidade do meu pai, e você analisar a recorrência de enchentes que nós temos em Rio do Oeste. Mas é um fator que é gerado pela alteração que o homem fez em toda a região. Antigamente, nós tínhamos uma água que chegava com menos rapidez dentro da área central da cidade. Você não tinha tanto represamento de água montante, represamentos pequenos com vazão sem controle. Nós tínhamos muita mata, né? Nós podemos... Só que em 1911 tivemos uma das maiores enchentes, né? Sim. Com muita mata e... mas assim, o quanto choveu? Se chover aquilo, o que acontece hoje? Deus o livre. Então, a gente tem que prever que os ciclos de chuva são recorrentes, né? Então, isso faz com que a gente avalie que o meio está alterado. Se o meio alterou, nós temos que entender como esse meio vai reagir e de que forma que nós vamos responder. E isso, eu falo, não só por Neri, eu falo para a população toda. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente altera no meio ambiente. Inclusive as obras, eu não posso chegar simplesmente a abrir o rio, fazer um canal reto daqui até o mar. Primeiro porque você vai ter um problema de sustentação de margem. Segundo, nós vamos ter um problema de falta d'água em situação... Blumenau fez isso depois de 83 entre Gaspar e Ilhota, desbarrancou tudo aí, foi caído. Então você tem que ter hoje responsabilidade para fazer isso. E não é simplesmente nós convergirmos a um projeto miraboloso que vai dar certo. Esse canal, porque a campanha é, canal cheias tem solução. O canal Extravassor vai resolver o problema das cheias? Porque eu acho que tudo vai melhorar, as barragens vão melhorar, tudo vai ajudar.
Mas nós vamos ter cheias, talvez de menor altura de água, em vez de dar 12 metros, vai dar 8, 9, 7. Mas nós não vamos deixar de ter enchentes, né, estimado? O objetivo, vamos pegar uma enchente de 84 como referência. Foi uma enchente que teve 66 anos de taxa de recorrência. Tá? Se nós utilizarmos a enchente de 84 como referência, para a gente balizar dentro da cabeça, vamos pegar, ou podemos pegar até a enchente de 2011, que é um pouco maior que a de 84, tá? E nós levarmos isso em consideração com as obras, o canal extravasor e essa dragagem dentro do rio, essa retificação do leito, ela reduz no encontro dos rios 2,10 metros. Isso é a redução pelo projeto e análise. Que daria aqui para a cidade de Rio do Sul, vamos dizer. A cidade de Rio do Sul. Sem contar as mini barragens que estão para sair em Petrolândia, Agrolândia, Braço Trombudo, não sei o quê. E Lontras 2,70. Tá? Então Lontras praticamente não teria mais enchente, considerando toda a melhora do rio até... Então o canal extravasor tem situações que nós não vamos mais ter enchente. Por exemplo, Lontras é possível que não tenha mais. E para nós as enchentes menores aí também passa a não existir no nosso calendário. Ela começa a ter uma vazão melhor. As barragens do alto, as sobrelevações, ela tem um resultado entre 1,80 m a 1,90 m, tá? Porque depende muito da dinâmica da chuva. Isso já se mostrou efetivo em 2017, já se mostrou efetivo em 2015, quando as barragens já... 2015 nem tanto, mas 2017 já operando na plenitude. E as pequenas barragens, elas não têm uma redução tão grande em Rio do Sul. Rio do Sul, o resultado delas fica de 30 a 40 centímetros, porém, nós temos resultados expressivos em Agrolândia, Trombudo Central, Agronômica. Nos municípios próximos dessas mini barragens. Mirim-Doce, se nós estamos falando de Mirim-Doce, nós lembramos de 2011 Mirim-Doce. Que deu aquela... Tá? Deu grande enchente, né? Que deu um potencial forte dentro da cidade e isso podia ter sido evitado. Nós temos as enchentes pequenas que vão acontecendo, por exemplo, Taió, você fecha a barragem de Taió, você tem o Rio Salete e o Rio Taió jogando água em Taió e ainda assim a água continua elevando. Então você tem um controle no Rio Taió para poder minimizar isso. Nosso tempo foi, mas sou obrigado a fazer duas perguntinhas, estimado. Até onde Blumenau vai... deve estar imaginando, esse canal extravasor ali, Lontras, no Salto Pilão, não sei o quê, que a defesa civil, a comunidade quer, que vai resolver. Até onde se interessa Blumenau? Blumenau não tem mais grandes enchentes, estimado. 2008, teve enchente em Rio do Sul? Não, teve os grandes deslizamentos em Blumenau. Não, e teve enchente em Blumenau e Itajaí foi maior que 83. E deslizou muito lá, né? Porque a chuva é dinâmica, ela não é estática, ela não acontece no Vale todo. Mas você está tendo problema com Temos Blumenau? problemas em Blumenau também de aceite, temos problemas em Navegantes para aceitar o canal extravasor de Navegantes, porém... Eles não querem o canal extravasor. Porém, são estratégias que você tem que levar. Por isso, eu conclamo a população local. Nós temos um projeto que a gente já tem definição do que a gente quer. Não adianta pegar, e eu fico olhando algumas coisas que vêm na tele, vêm por WhatsApp, vêm por comentários de amigos. Por mais que eu conheço todas as pessoas e tenho um bom relacionamento com elas, às vezes eu percebo que não é a intenção delas resolver o problema. A intenção realmente é fazer o debate público sem finalidade nenhuma. Vejo muita gente fazer desenho de mapa e bota sem aqui. Finalidade nenhuma. O meu desenho do rio extravasou, mas tem vários eu tenho a solução. Aí eu pergunto, não sei, nós temos um projeto pronto, nós estamos indo para licenciamento ambiental. Vamos convergir o pensamento numa única finalidade. Nós temos condição de minimizar os efeitos das cheias, nós temos condição de reduzir e dar um pouco mais de conforto às nossas famílias. Nós temos também responsabilidades que está a nossa população do Vale do Itajaí, que eu estava citando antes, para não ser repetitivo, que nós temos que melhorar a nossa ocupação dentro do nosso vale. Agora, nós temos que ter uma linha de raciocínio, um projeto definido, e isso eu falo para os senhores. Nós temos, desde 2009, um projeto definido que era de 20 anos, que vai até 2029, onde passa por licenciamento ambiental, obtenção de licença ambiental de instalação, que vai influenciar tudo o que eu falei dos planejamentos urbanos, onde nós temos a captação de recursos, nós temos que ser inteligentes para captar recursos. Por que inteligente? Nós temos que utilizar parceria público-privada, redesenvolvimento urbano. Nós temos que, por exemplo, o rejeito de sedimento, o sedimento que você tira do rio, onde é que você coloca, se você pode urbanizar ou não. Quem está em casa está perguntando, quanto é que vai custar essa obra do canal extravasor? Mais ou menos, estimado. A obra do canal extravasor deve ser algo em torno de 70 a 80 milhões. 80 milhões. Só essa obra do canal extravasor? Com as comportas. A obra do melhoramento fluvial até Rio do Sul, isso é valores de projeto por valores majorados e sempre são mais altos. Quem está em casa tem curiosidade de saber, claro. E a obra do retaludamento do rio, as obras do Alto Vale todas são, tirando as barragens, são na faixa de 400 milhões. Precisa muita coisa e não é só ir ali limpar e tirar do barranco árvore, não é só isso, né, estimado? Não. Não é só isso, né? E não é simplesmente nós só se preocuparmos com a árvore que está na beira do rio, nós temos que se preocupar com o pneu que nós jogamos dentro da água, com a poltrona.
O radar temos em Chapecó, agora já tem é móvel no sul do estado, né? Um móvel, Sim. né? Em Chapecó é mais ou menos o que nós temos em Londres, né? Sim. Tá. O de Londres, você sabe que desde que 2014 que foi instalado. Final de nós tivemos vários 2014, problemas ele entra... com ele, manutenção, vai para os Estados Unidos, volta. E aí se criou essa celeuma aqui. Todos falam, todos nós falamos sem ter conhecimento. Essa que é a grande verdade, o povo fala sem ter conhecimento. E o canal, que o radar, é um radar que veio dos Estados Unidos, já era um radar que era utilizado lá, porque esse radar não funciona, porque a notícia chega sempre depois, que é um elefante branco, que é um sorvete seco que não serve para nada. O radar de Londres, estimado bem rapidinho, porque a comunidade cobra muito, e cobra de nós, da imprensa. Vocês não vão falar nada, vocês não falam nada. Funciona, está em funcionamento. Nós tivemos problemas durante a fase de estabilização do equipamento. O equipamento foi substituído a parte da UPS, que é dentro do ambiente que faz Tivemos alguns problemas. Tivemos problemas, né? Nunca foi escondido também. Não, né? Tá? Tivemos alguns problemas. O problema é que as pessoas gostam de polemizar uma coisa que podia estar ajudando, e está ajudando eles não observam. Quando leva muito para o lado político, chamado. Eu acho que se leva para o lado da brincadeira, né? E esse é o problema do Brasil. Estamos levando tudo na brincadeira. Depois, na ponta, somos nós que sofremos. A conta vem para nós, a conta não vem para quem paga é o povo. Não, e o povo somos nós. E o povo somos nós, claro. Então, assim, para que serviu o radar? O radar foi pensado lá na estratégia, lá dentro do plano de prevenção e de mitigação de riscos da Bacia do Itajaí, em um equipamento que pudesse melhorar o funcionamento dos equipamentos das barragens. Essa foi a primeira finalidade dele, porque eu sei a chuva que vai cair e consigo, com isso, determinar o momento correto do fechamento da barragem. Porque nós já fechamos a barragem, eu tenho certeza... Porque ele me traz essa informação, né? Das chuvas que estão vindo para cá. A gente já deve ter fechado as barragens em momentos anteriores sem entender a condição da chuva e daqui a pouco causando ou um benefício ou até um malefício. Tá? E com isso nós também conseguimos mobilizar as equipes. A gente fala muito, para que serve a informação do radar? Perde energia elétrica, a Celesc vai a campo. Como é que ela estava mobilizada? Porque a gente sabe que nós tínhamos um problema que tinha que botar o pessoal em sobreaviso. E o radar serve para isso. E também para informar a população via as informações de alerta. Então, assim, eu acho que essa página já está virada. Nós temos 3 equipamentos de primeira qualidade operando no estado. Somos o único estado da federação com radares meteorológicos próprios em operação. Cobrimos o estado todo praticamente. Cobrimos o estado todo. Assinamos há um mês atrás a aquisição de uma antena para recepção de imagem de satélite em tempo real. Vai ser a única antena em tempo real que nós vamos ter do satélite GOES 16, que é o GOES-R, no Brasil, nesse ano, que entrou em operação há 2 anos atrás, então é a primeira do Brasil, facilitando a observação longe de Santa Catarina. Com isso a gente pode melhorar os alertas na previsão meteorológica com mais antecedência e conseguir mobilizar as equipes. Mas, Neri, só para deixar claro, sobre elevação das barragens, tem benefício. Nós já tivemos em torno, em Rio do Sul e nas pequenas barragens, e nas cidades da Sul Jusante, nós já tivemos melhoria significativa. Rio do Sul, exemplo disso, foi a enchente do ano passado. Ituporanga nós não tivemos enchente no ano passado. Tá? E isso tem que levar a registro. Tivemos uma grande enxurrada lá em 2000 e... Tá. Tivemos uma grande... Foi 2013, 2 anos atrás. 2 anos 2013, atrás. acho, né? 2 anos atrás. E nós temos que levar em consideração também, com o canal extravasor e com as pequenas barragens, nós temos sim uma redução das pequenas cheias significativa. As médias passam a ser nossas enchentes que vão até 8 metros. 7 metros. E as grandes? E as grandes baixam a sua quantidade. 2 metros que você... Na verdade, nós temos, com uma enchente de 50 anos, nós temos uma enchente parecida com a de 84, como eu falei, que a recorrência é muito pequena. 14, 15 metros, né? Então, quando você traz ela para uma cota de 10 metros, só que essa é uma enchente que você teria 14 e agora você tem 10. Claro. Quanto que você reduziu? E você ganha tempo de evacuação para reduzir o impacto, que é aquilo que você perde materialmente, e reduz... que as pessoas possam sair de casa e sair com Esse é o suas objetivo. coisas, né? Então, o projeto é muito bem concebido, a gente sabe os momentos que ele tem e a gente pede que a população do Alto Vale, a população de Rio do Sul, a população da onde nós temos abrangência... Tem que acreditar mais, é isso? Nós temos que acreditar naquilo que a gente está produzindo, porque isso vai deixar um legado, vai deixar uma história e vai deixar um resultado prático, mas que não acontece em um ano. Teve todo um delineamento e todo mundo que participou desse projeto, inclusive alguns críticos, sabia de onde ele iniciava e aonde ele terminava. Porque eu tenho minha água benta, né? Como eu fui batizado pelo Divino Espírito Santo, eu faço questão de jogar aquele sinal da cruz no Rodrigo, para dizer que nós precisamos dessa proteção, tanto da Defesa Civil como do arquiteto do universo, porque o São Pedro que está lá em cima, com o estimado também, se mandar muita água, dá problema. É difícil segurar, né? Rodrigo, obrigado, que Deus nos proteja. Rodrigo Moratelli, baby é contigo. Obrigado, Rodrigo. Vai lá, baby. Obrigado.
vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios, secos sem um pingo d'água. E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul.